na obra da redenção. Ora, é por isso que depois da Santíssima Virgem, a maior santidade, o que vale dizer, a maior expansão da graça que existe é na alma de São José. Quer dizer, se nós pudéssemos ver a coisa, digamos, em plano, nós diríamos, no topo das graças está a Santíssima Humanidade de Nosso Senhor. Porque, como diz São João, da sua plenitude, ou seja, da alma de Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, a graça decorre da plenitude de graça da alma de Nosso Senhor. Mas abaixo de Nosso Senhor, em união com Ele, está Nossa Senhora. Porque a união entre Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo se dá por força da união, aquilo que na teologia a gente chama união hipostática. Ou seja, ela é doadora da humanidade de Cristo. Então, assim como o Verbo é consubstancial ao Pai, do ponto de vista da divindade, Maria é consubstancial a Cristo, analogamente, do ponto de vista da humanidade, porque ela deu a humanidade ao Redentor. Agora, abaixo de Nossa Senhora, logo está São José. Por quê? Porque a união dele com a Santíssima Virgem, com Jesus Cristo, é mais estreita e mais íntima do que a união de todos os demais santos. Assim como quem está mais próximo de uma fonte recebe mais diretamente e de um modo mais perfeito o influxo daquela fonte, ele recebe de modo mais intenso e mais perfeito aquilo que todos nós recebemos através de Jesus e Maria. E, padre, é uma coisa bem interessante que eu meditava quando lia Glórias de Maria, é que a gente vê que Nosso Senhor, quando vem, ele vem pela árvore, né, que fala São Mateus, pela árvore verás o fruto, ele mesmo diz. E aí ele vem em um fruto que é a Virgem Maria, um fruto já concebido sem a mancha, e é divinizado também por Deus. Então ele tem meio que duas vias de santidade. A Virgem Maria não tem os pais santos, mas é santos que eu digo sem a mácula, sem a mancha do pecado, mas é preservada por Deus. E São José ele não é preservado por Deus, ele não tem os pais livres da mancha, mas ele tem esse fator, né, de ser uma grande alma, de um grande exemplo, pelo fato de Deus levantá-lo e glorificá-lo, né? Porque se a gente for ver Deus nos seus ensinamentos, muitas pessoas falam, mas por que ele não elevou São João? Não foi São João que teve até a cruz? Mas se não tivesse São José, Jesus ele não teria passado os ensinamentos para São João, né? Porque os ensinamentos que Jesus teve e deu aos apóstolos foi muito um fruto de uma educação enquanto criança forte que ele teve da parte de São José. Isso era uma coisa muito bonita que eu meditava. Não sei se eu posso estar errado em algum ponto. Não, não. Errado para frente não está, não. A gente sempre pode sofisticar mais a observação. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você veja, o papel que São José desempenha na obra da nossa redenção é único e não tem similar. Ora, por causa desse papel que ele desempenha, ele tem uma santidade que excede a de todos os demais santos, abaixo da Santíssima Virgem. Ora, então nós começamos a especular um pouco sobre essa santidade. Você dizia, São José não foi preservado do pecado original como Nossa Senhora. Né? Pelo menos não é esta a doutrina da Igreja. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu. Mas o que nós sabemos é que a graça divina, em algum momento, e isso deve ter acontecido de um modo muito precoce, foi dispensada sobre a alma de São José,
limpando do pecado, né, em previsão dos méritos de Cristo. E elevando a uma santidade muito alta, a uma união com Deus muito alta. Existem alguns santos, como por exemplo São Bernardino de Sena, que chegam até a defender a ideia de que uma espécie de análoga à Imaculada Conceição, não é exatamente o Imaculada Conceição, no sentido de que ela não se deu, como no caso de Nossa Senhora, no instante mesmo da concepção, mas se deu de uma maneira muito precoce, e falam inclusive até de uma assunção de São José, a piedosa doutrina que existe na igreja, que não é dogma, né, mas também não é herética, de que ele teria sido elevado aos céus em corpo e alma por causa da sua sublime santidade. Né? O que não me parece estranho, dado o fato de que São José, efetivamente, ele conviveu tão proximamente com Jesus e Nossa Senhora, e se nós vemos, por exemplo, Santa Bernadette, né, que teve alguns contatos com a Santíssima Virgem, e o seu corpo não está corrupto, e tantos outros santos que têm um corpo incorrupto, porque ele, justamente ele, que tem um papel tão central e tão único na obra da nossa salvação, ele não, digamos assim, por ocasião da vinda de Cristo, né, colaborou de modo tão estreito, porque ele não poderia ter sido, digamos assim, preservado da corrupção da morte. Me parece muito lógica a especulação. Ora, então, diante disso, nós começamos a perceber o nível, a categoria do amor sublime, sobrenatural, que, digamos assim, ardia no coração de São José. Né? Quer dizer, não era um amor comparável ao nosso, né? Tão imperfeito, tão cheio de fraquezas. Muito pelo contrário, um amor elevado a um nível seráfico de caridade. Está realmente numa altura sublime, muito superior àquela que nós possamos alcançar nessa vida. Então, por aqui nós já começamos, digamos assim, a antever, né, por assim dizer, as glórias de São José, quanto ele foi favorecido por Deus com graças de união muito sobrenaturais. Se imagine, né? Só a comunhão íntima que havia entre ele e nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o intercâmbio de amores, de afetos que havia entre ambos. Né? Depois a comunhão entre ele e Nossa Senhora, de amores, de espiritual, né? Embora ele não tenha, ele tenha sido esposo virginal de Nossa Senhora, mas efetivamente era esposo. Então, o amor, a comunhão conjugal que havia entre os dois. Antigamente se celebrava na igreja, no dia 23 de janeiro, a festa dos desposórios de Nossa Senhora com São José. Né? Depois, na reforma litúrgica, essa festa foi retirada do calendário. Está, se não me engano, no calendário dos padres sacramentinos, no calendário interno da congregação. Né? Mas a união entre Nossa Senhora e São José é uma união esponsal, uma união verdadeiramente matrimonial, embora virginal ao mesmo tempo. Então, o cúmulo de amor, a excedência de amor que havia ali, do ponto de vista divino, você imagina, né? A gente pensa assim, a gente encontra uma pessoa santa, né? Então, por exemplo, você vê a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher santa, né?
ou vê um homem como São João Paulo II, um homem santo, né? O quanto uma a gente vê um vídeo de um santo, né? Tem alguns santos que tem vídeos hoje em dia, por exemplo, São José Maria Escrivá tem vídeos dele na internet, a gente assiste. Né? Você assiste ali meia hora de um vídeo dele, você fica tão edificado, aquilo causa um bem tão grande à sua alma, né? Você fica tão impactado. Às vezes até um filme de um santo é algo que te deixa tão bem, faz tão bem para tua alma. Agora, imagina o que era viver o dia inteiro ao lado de Jesus e Maria. O que era ser casado com Nossa Senhora. O quanto isso não provocava na alma de São José uma avalanche, por assim dizer, de amor sobrenatural. Mais por Deus, mais união com Deus, mais união com Deus. É um excesso e um super excesso de união espiritual que nós não conseguimos sequer imaginar. E a igreja, de alguma maneira, quis, ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, gravar mais a fundo na nossa alma. Note que o Papa Pio IX, por exemplo, ele consagrou a Igreja São José e o nomeou patrono universal da Igreja Católica. Ele foi o mesmo Papa que promulgou o dogma da Imaculada Conceição, né? E o